Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista Sinai de Almadina. Bem-vindo você, bem-vindo a sua família. Eu convido você nesta noite a permanecer conosco. Estaremos trazendo uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a nossa querida, bela e amada cidade de Almadina. Vou logo dizendo que a cidade de Almadina, ela fica localizada aqui no sul da Bahia, vizinha de Coraci, de Floresta Azul, fazendo aqui circunvizinhança com Itapitanga, Gongogi, próximo de Itajuípe, Itabuna. Almadina é uma gostosa cidade, um povo bom, generoso, acolhedor aqui no sul da Bahia. E também dizer que a Igreja Batista Sinai de Almadina, ela está localizada bem no coração da cidade, ali na rua Valdemar Cardoso, número 32, você pode conferir, porque a Igreja Batista Sinai de Almadina, há mais de 60 anos, levando a mensagem do Deus vivo e abençoando a nossa comunidade. Portanto, sejam todos bem-vindos, como o pastor costuma fazer, pastor Robson Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina. Já estamos aqui prontos. Quero dar um abraço apertado aí da minha esposa querida, irmã Paulina, que está ali comandando as câmeras, a irmã Jéssica também, que já intercedeu pelo culto desta noite. A irmã Jéssica trabalha conosco, a irmã Paulina também aqui, para que estejamos realizando, levando a mensagem da palavra de Deus até onde você está conectado aí nos Batistas de Almadina, pela Rede Sinai, via Facebook, Batistas de Almadina. Como a minha esposa Paulina sempre nos recorda aqui, se você ainda não é inscrito no canal lá no YouTube, Batistas de Almadina, dá um saltinho lá, se inscreva no canal, compartilhe, assista aos vídeos, porque você vai sempre receber uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Ontem à noite a irmã Paulina trouxe um estudo maravilhoso. Hoje pela manhã a escola bíblica dominical, e agora pastor Robson Costa trazendo uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Nós temos aqui alguns avisos rápidos para compartilharmos com você e com a sua família. E que bom que você está aí. Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto dominical da família, sempre uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Terça e quinta, toda terça e quinta, culto para pedidos e oração. Às 20 horas, toda terça e quinta, você pode ligar para o telefone 739-8194-1771, fazer o seu pedido de oração, colocar diante de Deus a sua súplica. Pode também mandar o seu pedido via WhatsApp, fazer a chamada também via WhatsApp, pode digitar lá no Facebook o seu pedido, e nós, à medida que forem chegando os pedidos, os contatos, a irmã Jéssica, a irmã Paulina e o pastor estarão trazendo aqui à luz e também orando em favor da sua súplica, do seu pedido, da sua petição. Então nós temos atividades no domingo, terça e quinta e aos sábados, porque a Igreja Batista Sinai de Almadina, ela não parou, ela não está parada, mesmo em tempo ainda onde estamos com algumas igrejas aqui na cidade, aguardando o melhor momento para retomarmos as atividades de culto ao Senhor ali no templo. Só para que você saiba, a sua igreja já está lavada, higienizada, os bancos demarcados, o reservatório, o lavatório já composto ali, já tendo papel toalha, sabão líquido, a igreja tendo também ali os expositores com álcool em gel, enfim, a igreja já está
preparada para quando for a oportunidade de estarmos retomando as atividades de culto. Nesse momento, queridos e amados, é chegado a hora para consagração de bens e vidas. Momento para a consagração do ofertório, a devolução dos dízimos e das ofertas que pertencem ao Senhor. Por que eu digo sempre que os dízimos pertencem ao Senhor? Porque é o que a Bíblia diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A Bíblia faz lá ela adjetiva as pessoas que não devolvem. Está lá no capítulo 3 de Malaquias, dá uma olhadinha lá, faça uma consulta ao que a Bíblia diz. Mas eu quero chamar a sua atenção para o nosso privilégio de estarmos como participantes, como mantenedores da obra do Senhor. Aliás, que o emprego que você tem, a renda que você tem, os ganhos que você tem, são bênçãos de Deus na sua vida. Então Deus te abençoa, Deus concede para você o rendimento, os vencimentos, e você, como fidedigno ao Senhor, como alguém que compreende a necessidade de ser fiel a Deus e a sua palavra, você não tem nenhuma dificuldade em devolver ao Senhor os dízimos que pertencem a Ele. Eu sempre digo na igreja, em alguns momentos, não queira usar aquilo que é do Senhor. Eu vou usar, depois eu devolvo. Você não sabe o trabalho, o problema que isso causa na sua vida financeira. Use os 90% que Deus confia para você. Os 10% devolva ao Senhor. Também a oportunidade de estarmos ofertando. A oferta é aquilo que Deus coloca no seu coração e que você também participa para ver o crescimento da obra, do trabalho de Deus aqui na terra. Nesse momento ainda, onde as agências estão com algumas medidas protetivas, as casas lotéricas, os credenciados, a igreja preocupada com a sua saúde, da sua família, ela disponibilizou duas formas, duas opções para que estejamos devolvendo ao Senhor os dízimos e ofertas, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e uma delas é via tesouraria. Essa é a primeira forma, a primeira opção convencional que a gente faz todos os domingos, quando a igreja estando aberta, quando a igreja estava aberta antes da pandemia, e quando retornar, a gente vai continuar depositando no gasofilácio os dízimos e ofertas do Senhor. A segunda opção é via ou por meio da conta bancária. Se você precisar ir ao banco, à sua agência bancária, o número da agência e da conta da Igreja Batista Sinai de Almadina, a agência é a 601, dígito 7. E a conta corrente 16229, dígito 9. Quando você digita a agência e a conta, e você já coloca lá o valor, o terminal já identifica que aquela conta, que aquela agência, que aquela conta e que aquele valor, o valor do dízimo e da oferta que você estará depositando, ele será creditado na conta da Igreja Batista Sinai de Almadina. Então você pode fazer via caixa eletrônico, você pode fazer na boca do caixa, chamado assim, né? Você pode fazer via aplicativo, usando aí o aplicativo do seu banco, fazendo uma transferência, devolvendo a Deus aquilo que é do Senhor. Experimente ser fiel a Deus. Se você ainda é resistente, se você ainda é resiliente a devolver aquilo que é do Senhor, faça um teste com Deus. Diga: Deus, olha, eu não sou muito esse negócio de dízimo e oferta, não, mas a partir de hoje o pastor falou aí, deu umas dicas, eu vou experimentar. Experimente ser fiel e você vai ver como Deus já tem te abençoado, mesmo sendo você alguém resistente ainda a devolver aquilo que pertence ao Senhor. Já quero dizer da minha gratidão
por sua fidelidade, você que devolve, você que oferta, você que dizima, você que já fez isso durante a semana e que hoje já está aí glorificando a Deus, porque se você devolveu, é porque Deus abençoou a sua vida financeira. Então, eu quero convidar você agora para estar orando comigo, se coloque diante de Deus e veja como Deus foi generoso com o nosso país, tá? E sem nenhuma sombra de maldade com a Argentina, com a Colômbia, com o Uruguai, aquela nuvem, gafanhotos aos milhares passaram bem longe do nosso país, tá? Então, Deus tem abençoado a nossa nação, Deus tem abençoado a nossa vida financeira, e eu quero convidar você para colocar a sua vida financeira diante de Deus, as suas finanças diante do Senhor. Pastor, mas Deus é Senhor da minha vida. Deixa Deus também ser Senhor da sua vida financeira. Deixa Deus administrar as suas finanças, tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Estamos mais uma vez em Tua sublime e augusta presença, orando pela autoridade do nome de Jesus, gratos a Ti, ó Senhor, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, e isto é, ó Deus, classificado como a causa de não sermos consumidos. Obrigado, meu Senhor, porque o mundo inteiro está em crise. As potências mundiais, as grandes potências financeiras, ó Deus, mundiais, elas estão em crise, o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, esse é o momento em que nos alegramos, podermos devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. E se devolvemos, é porque o Senhor tem sido fiel para conosco, nos dando o sustento, a manutenção, a provisão e fazendo o milagre da multiplicação dos nossos celeiros, abençoando a nossa vida financeira. Deus, repreenda o devorador que vive a todo instante tentando esfacelar, estragar, detonar a nossa vida financeira, mas nós colocamos agora, Senhor, não só a nossa vida financeira, mas a vida financeira deste irmão, desta pessoa, deste amigo do Evangelho que compreende o privilégio de devolver ao Senhor, de adorar ao Senhor, devolvendo os dízimos e ofertas para sustento e manutenção da obra do Senhor aqui na terra. Pai, continua conosco, nos abençoa, ser, ó Deus, com todas as áreas envolvendo as nossas vidas, não só a financeira, espiritual, física, nos dando a proteção, ó Deus, necessária para que não sejamos abalados, para que, ó Deus, estejamos protegidos, salvaguardados pelas fortes e potentes mãos do Senhor. Fica conosco, nos abençoa agora na compreensão e no entendimento da palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor, mas é a palavra do Senhor que não perde a sua essência. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é desta palavra que nós pedimos a tua bênção para que estejamos compartilhando a tua palavra em nome de Jesus, abençoando vidas nesta noite para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você acabou de orar conosco. Agora, deixa eu te dar uma dica. Se você puder, né? Você pode assistir aí pelo seu telefone, pelo seu tablet, pelo seu notebook, mas também, se a sua TV tiver a função Smart, você pode, a configuração da Smart, você pode também transmitir do seu celular, do seu tablet, do seu notebook para a sua televisão. Aí você vai trazer para o aconchego aí a sua família, a sua esposa e filhos, e vai poder participar do culto desta noite assistindo aí na sua TV
ou se não for possível, continua conosco aí no seu telefone, no seu celular, no seu tablet e no seu notebook. Então, nós vamos nesta noite para a meditação em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. O 21 quase não sai, né? Aí você fala, pastor, no mês de abril o senhor pregou sobre Jeremias aí, Lamentações 3, 21 e acho que até o 26. Falou a respeito dos 3 tipos de pessoas que vivem no mundo, os que não têm esperança, os que têm a esperança de forma incorreta, que depositam a esperança em quem não pode salvar, e falou também a respeito dos que depositam a esperança em Jesus, que é a pessoa certa. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu vou usar apenas o versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias e meditando com você nesta noite. O texto diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Desafio, tá? Lembrei agora, Paula, do pastor Josué, que tudo do pastor Josué era desafio, desafio, desafio. E o desafio do pastor Robson para você nessa noite agora é que você se lembre pelo menos de 3 coisas que aconteceram na sua vida e que geraram esperança. Vamos lá, vou contar até 5 para você lembrar de 3 coisas que aconteceram já em sua vida e que aumentaram a sua esperança. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiu? Quero trazer à memória, quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. O livro de Lamentações de Jeremias foi escrito no ano 586 a.C. E o pano de fundo deste livro, ele vem apresentando um histórico de morte, destruição, doença e escravidão. Como trazer a esperança, como trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, quando o próprio livro, o pano de fundo, apresentam 4 situações, sendo elas morte, destruição, doença e escravidão. Você já parou para pensar como nós somos dados ao esquecimento de tantas coisas em nossas vidas, tá? A gente vai chegando para uma certa idade, o pastor estava olhando essa semana, até brinquei com a minha família aqui, que o meu cabelo estava semelhante a um cotonete, minha cabeça estava semelhante a um cotonete, cabelos brancos. Eu acho que eu olhei aqui errado, coloquei muita luz aqui para fazer a verificação da filmagem e imaginei ter visto meu cabelo assim muito branco. E quando a gente chega assim uma idade já com os cabelos brancos, a gente começa a esquecer algumas coisas. Deixa eu te perguntar aqui rapidinho, já esqueceu a chave da porta pendurada na fechadura e saiu? Já? Jéssica sorriu aqui, eu acho que ela já fez isso. O que você já esqueceu? A mente do ser humano é muito dada, e aqui não se refere apenas a cabelos brancos, a idade, após os 60, se refere a todas as faixas. Adolescente esquece, criança esquece, jovem esquece, adulto esquece, o marido esquece, a esposa esquece. Aliás, que esposa e marido, não sei quem é que esquece mais ou menos. Mas nós vamos trazer algumas coisas que nós costumamos esquecer. Você todos os dias aí praticamente compra leite no seu freguês predileto. Quem
não já esqueceu o leite fervendo ao fogo? E de repente, quando sentiu aquele cheiro de doce de leite, aí você, puxa vida, o leite derramou. Né? O leite, quando ferve, que contato com as bocas do fogão quente, a chapa ali, o painel do fogão quente, quando o leite derrama, você sabe logo que você esqueceu o leite derramando. Quem não já esqueceu, né, irmã Paula, Bito, nós que somos motoristas, pastor Julival, Roberto Rios, Diácono José Carlos, doutor Ademir, quem de nós já não esquecemos, Valtenci, né? Quem de nós já não esqueceu a chave no contato ali do carro e bateu a porta, travou as portas e a chave lá dentro, ou esqueceu e não travou e a chave ficou lá pendurada, né? Quem de nós já não se deu a esse despautério? Quem já não esqueceu a carteira em alguma ocasião? Carteira a gente costuma esquecer, né? Lembro-me da minha infância, eu vendia picolé na infância e não era a época ainda da pochete, tá? E a gente vendia, e como eu fui um exímio vendedor de picolé, não sei se eu vendia mais ou se eu chupava mais os picolés, fato é que certa ocasião, já apurando ali a soma de vendas do dia, eu dei uma parada em um certo local, fui fazer alguma coisa, não me lembro bem o que era, e acabei deixando um saquinho, esse saquinho de pão, de papel, o menor, com o dinheiro da venda dos picolés. E aí, a partir daquele momento, eu peguei, a caixa estava no ombro, e fui para a sorveteria prestar contas. No meio do caminho, eu me lembrei, bati a mão no bolso, assim, olhei, não estava de posse das vendas, dos valores que estavam dentro de um saco de papel. E eu voltei correndo em busca, ofegante, respirando forte, coração disparado, para que alguém não chegasse antes de mim no local que a minha mente estava apontando. Você esqueceu em tal lugar, e eu saí correndo. Pense você no alívio quando eu cheguei e encontrei no mesmo lugarzinho o saquinho de papel com todas as cédulas e as moedas das vendagens dos picolés daquele dia. Nós costumamos esquecer algumas coisas, mas tem algumas coisas, e certa ocasião também esquecemos lá em Salvador, esquecemos o estacionamento do shopping lá muito grande, e nós esquecemos onde estava o nosso carro, onde tínhamos deixado o carro, e agora andando no estacionamento para tentar localizar por faixa, por cores, né? Vermelho no subsolo parece roxo, que parece violeta, que parece laranja, e a gente andou e a gente procurou até encontrar. Bastava ter focado na letra do estacionamento, mas esquecemos disso. Quem de nós não já esquecemos a data do aniversário do esposo, da esposa, dos filhos? Você aí já esqueceu a data do aniversário ou a data do dia dos namorados? Você já esqueceu algum compromisso? Certa ocasião a mídia noticiou, e isso costuma acontecer, pais que esquecem bebês, seus filhos, dentro do carro, entram em supermercados, em lojas, e deixam o bebezinho ali dentro do carro trancado, e quando voltam, uma surpresa desagradável, o bebezinho, a criança, acaba vindo a óbito por falta de oxigenação para continuar proporcionando a vida. O esquecimento, na verdade, é algo que nos traz desalentos, o esquecimento nos traz prejuízos, o esquecimento também, ele causa constrangimento a todos nós. Mas é fato que o profeta Jeremias, no seu livro lá em Lamentações 3, capítulo 3, versículo 21, ele nos convida a que tragamos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Ele nos desafia para que estejamos nos lembrando, trazendo à tona
à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança. O que dizer quando nos esquecemos dos grandes feitos de Deus em nossas vidas? Eu fiz aqui um apanhado rápido de coisas efêmeras, materiais, do cotidiano, de coisas que a gente esquece, causam prejuízos, causam sustos, pavores, medos. Mas o que dizer quando nos esquecemos dos grandes feitos de Deus em nossa vida? Dá uma paradinha agora, você, sua esposa, seus filhos. Pensem aí. O que vocês, e isso eu faço aqui também agora com a minha esposa, com a minha filha, vamos pensar assim. O que nós já esquecemos, ou quais dos grandes feitos de Deus em nossas vidas nós já esquecemos? Não trazemos à luz da nossa memória. A nossa mente, ela tem uma propriedade de esquecer muito rápido do que Deus fez, e isso nos remete a um estado de falta de esperança. Estamos agora, não sabemos se no começo, né? No começo não, porque já tem 90, quase 100 dias de pandemia. Mas não sabemos a que altura estamos da pandemia. Se já atingimos o platô, se estamos numa curva descendente, ou se ainda estamos ascendendo no tocante à pandemia do Covid-19 em nosso país. Nós, meus queridos irmãos, quando nos esquecemos dos grandes feitos de Deus em nossas vidas e apenas focamos no momento atual, tá? Nós tratamos de esquecer que realmente o nosso Deus, Ele é quem nos proporciona a esperança, não só para esse momento, mas para todos os outros momentos no que diz respeito à nossa vida. Por nos esquecermos com facilidade dos grandes feitos de Deus em nossas vidas, quando algo novo para nós acontece em nossos dias, acostuma também o desespero, a preocupação excessiva, o pavor, o medo, o espanto, a confusão, nos fazer perder a esperança. Estamos vivendo em meio a uma geração que sofre de um estado severo de amnésia, substituindo os reais valores divinos por barganhas humanas, e ainda outros tentam substituir a presença de Deus por emoções e rituais que não trazem esperança. Algumas pessoas esquecem muito rapidamente o agir de Deus, os grandes feitos de Deus. Recentemente surgiu até um religioso oferecendo não, porque é mais vendendo, né? Feijão para que as pessoas tivessem esperança da cura do Covid-19. Por que o profeta Jeremias escreve? Por que o profeta disse, aconselha, orienta ao povo que estava escravizado, o povo foi levado ao cativeiro? Por que Jeremias disse, olha, vamos recordar daquilo que pode nos trazer esperança? Você precisa lembrar daquilo que pode lhe dar esperança. E o que é que realmente pode nos dar esperança? Você já parou para pensar, pastor? Olha, eu tentei lembrar aqui de 3, 4 coisas ou até mais, mas só consegui com muito esforço chegar até 3 ou 4. E certamente eu sei que Deus já proporcionou muitas bênçãos, muitos dos grandes feitos de Deus na sua vida, mas rapidamente você não consegue lembrar muito dos grandes feitos de Deus. Você lembra de 1, 2, 3, aí para o quarto e quinto já há uma certa diminuição da velocidade da memória. Mas realmente o que é que pode nos dar esperança? O profeta diz, quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que é que pode nos dar esperança? Primeiro, o que é que pode realmente nos dar esperança? É que nós podemos contar sempre
com as misericórdias do Senhor. A misericórdia do Senhor é algo que pode nos dar esperança. O versículo 22 do capítulo que estamos lendo, do capítulo 3, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Você pode trazer à memória, você pode realmente, o que pode realmente te dar esperança. Primeira coisa é a misericórdia de Deus, que ela não tem fim. Ela se renova a cada manhã. E o que é misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que merecemos por conta dos nossos atos. Você já tinha parado para pensar isso? A gente às vezes, de forma muito rápida, ai meu Deus, tem misericórdia. Misericórdia é Deus não aplicar em nós a pena por conta dos atos que nós merecemos. Isso é misericórdia. E Jeremias diz que estas misericórdias do Senhor não têm fim, e elas vão se renovando a cada manhã. Hoje as pequenas e as grandes cidades, elas estão povoadas por homens, por mulheres sem esperança e sem sentido para viver. Tais homens e mulheres não têm perspectiva de vida, o emprego, a miséria, a fome, as brigas no casamento fazem parte do seu dia a dia, tornando-os um verdadeiro caos. Pessoas que não conseguem se lembrar daquilo que pode trazer esperança, mas apenas focam nos acontecimentos do momento, de um período pretérito passado. Mas o profeta nos convida a que tragamos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e o que nos pode dar esperança, em primeiro lugar, são as misericórdias do Senhor. Veja lá o que está escrito em Romanos, capítulo 3, do verso 13 em diante, em relação ao comportamento humano, quem é o ser humano, como age o ser humano. Lá tem elencado uma série de ações, uma série de comportamentos, de intenções que são inerentes aos seres humanos. E o ser humano continua tendo esperança de dias melhores, continua tendo esperança de livramentos, continua tendo esperança de socorro, de refúgio, de serem guardados pelo Senhor, por conta das misericórdias do Senhor que não tem fim. Se você chegou até aqui, se a sua vida está estendida até esse momento, é por conta das misericórdias do Senhor que não tem fim. Leia lá depois, Romanos capítulo 3, de 5 a 18, vai falar o que é que sai, o que é que está na garganta do homem, vai dizer de que é que está cheio a boca do homem, seus lábios, para onde percorrem rapidamente os pés, qual a intenção do homem, o seu caminho. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e nós não recebemos de Deus aquilo que os nossos atos merecem por conta da misericórdia de Deus. Então, o que é que pode nos dar esperança? Pelo que somos, de como temos agido, pelo que pensamos, do que temos praticado, ainda podemos ter esperança por conta da misericórdia do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Com muita segurança, o profeta Jeremias declara: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a única coisa que pode trazer esperança ao homem pecador, uma delas é a misericórdia do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Guarda aí no seu coração já a primeira coisa que você pode trazer à memória, lembrar das coisas que Deus fez, e uma delas, a misericórdia do Senhor. A segunda, o que pode nos dar esperança, além das misericórdias do Senhor, é
a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 100, no verso 5, encontramos 3 atributos de Deus que beneficiam diretamente a humanidade. 3 atributos divinos que beneficiam diretamente a humanidade. Leia lá. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia e a sua fidelidade dura de geração a geração. O que é que pode então nos trazer esperança, além da misericórdia do Senhor? A sua fidelidade. A fidelidade do Senhor pode nos trazer esperança, mas é uma fidelidade de acordo com a ótica divina. Deus não muda os seus intentos. Deus é fiel. Fidelidade, bondade, misericórdia e fidelidade. Estes atributos estão lá no Salmo capítulo 100, no versículo 5. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, está escrito assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Podemos ter esperança, e o que pode nos dar esperança são as misericórdias do Senhor e agora a sua fidelidade. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, está escrito: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Maravilhoso é o nosso Deus, rico em misericórdia, rico em fidelidade, generoso é o Senhor, porque mesmo sendo eu quem sou, mesmo conhecendo o meu, o seu, o nosso passado, a nossa história, as nossas mazelas, Deus continua injetando misericórdia, não concebendo que eu receba o que os meus atos apontam por direito receber. Mesmo Deus sabendo de como nós agimos, de como nós pensamos, Deus insiste na sua fidelidade, porque Ele não pode mudar. A fidelidade de Deus, se você pudesse parar agora para pensar e pontuar como encarar a fidelidade de Deus, como você elencaria? Como você pensa ser a fidelidade de Deus? Por falar nisso, as pessoas brincam com esta questão de fidelidade, né? Nas rodinhas de conversa, quando alguém ouve falar em fidelidade no matrimônio, no casamento, marido fiel, mulher fiel, alguém se levanta e num tom de algazarra diz: homem fiel tá para nascer, mulher fiel tá para nascer. Foi banalizada a questão da fidelidade no meio do ser humano, no meio da humanidade, de homens e mulheres. Mas Deus não brinca com estas coisas. Deus é fiel e Ele permanece fiel. E louvamos e damos graças a Deus, porque a fidelidade de Deus, anote aí, ela é travesseiro para a cabeça cansada. A fidelidade de Deus é estímulo ao coração que está desfalecendo. A fidelidade de Deus é apoio para os joelhos fracos. A fidelidade de Deus é socorro para o abatido. A fidelidade de Deus é bálsamo para o enfermo, para o que está doente. A fidelidade de Deus é conforto para o oprimido. A fidelidade de Deus
é a nossa esperança eterna. De tudo que eu falei aqui sobre ser ou entender a fidelidade de Deus, guarda essa última aí. A fidelidade de Deus é o motivo da minha e da sua esperança eterna. Paulo escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, lá no capítulo 3, capítulo 2, versículo 13 e 14. Veja o que está escrito, que maravilha está escrito nestes dois versículos a respeito do nosso soberano, do nosso Deus. Se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante de Deus que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, isso não quer dizer que você e eu precisamos ou temos que agirmos com infidelidade ao nosso Deus. Ainda que sejamos infiéis, o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, ele permanece fiel. O homem, por natureza, ele carrega esse quê aí de infidelidade, tá? Infidelidade nas transações comerciais, infidelidade nos tratos, nos pagamentos, infidelidade quando, em muitos casos, a gente não pode de forma alguma generalizar em relação à política. A infidelidade é uma das características do ser humano que se sobressai em meio à sociedade nestes dias maus. Quem de nós nunca sofreu nas mãos de homens infiéis? Você aí nunca recebeu um calote? Você aí nunca foi traído por alguém que prometeu a você algo que não podia oferecer, mas porque estava no momento caloroso de intenções política partidária, aí prometeu a você até, quem sabe, um terreno no céu, ou até um terreno aqui em Almadina, e não foi capaz de cumprir. Isso é inerente ao ser humano por conta da infidelidade ser uma característica que sobressai em meio à vida do ser humano. Um certo pensador, em certa ocasião, veja o que é que ele diz, olha, a raça humana, é assim que ele encara a questão da infidelidade do ser humano. E ele escreve, a raça humana começou a se degradar lá no Jardim do Éden pela infidelidade ao Criador. O homem começou a praticar a infidelidade lá no Éden e ele foi infiel já no começo dos seus dias, da sua história, ao próprio Deus. E pelo mesmo pecado, a infidelidade destrói ainda hoje a humanidade. Esse mesmo pensador, ele diz, o mesmo pensador pergunta, tendo sido motivo de tristeza a outros, temos, eu e você, tá? Já que o nosso histórico como humanidade, como seres humanos, de infidelidade, vem lá do começo, lá do Éden, quando o homem foi infiel para com Deus, esse pensador pergunta, eu e você, nós temos sido motivo de tristeza para outros por causa da infidelidade? Você tem sido motivo de tristeza para sua esposa por conta da infidelidade? Você tem sido motivo de tristeza para o seu patrão porque você é infiel nos tratos em relação ao seu trabalho?
Você tem sido motivo de decepção para aquela pessoa que votou em você e depositou inocentemente as fichas da sua lealdade em você e você não consegue demonstrar fidelidade? Você tem sido alguém que tem decepcionado as pessoas? Você tem sido um filho que tem decepcionado os seus pais porque você está indo na contramão dos ensinos que os seus pais suaram para aplicar na sua vida? Você tem sido motivo de tristeza, de decepção, de abatimento para outras pessoas por conta da infidelidade? Será que esposa, marido, filhos, pais, vizinhos, pastor, irmãos, outra pessoa qualquer já se entristeceram por causa de termos agido com infidelidade? Precisamos nos lembrar daquilo que pode trazer esperança. E o que é que pode trazer esperança? É o que diz, é o que o profeta em Lamentações 3 nos impulsiona a que pensemos nesta noite. E a terceira, deixa eu só corrigir aqui que o notebook deu aqui a terceira atitude que pode, o que é que realmente pode nos dar esperança, além das misericórdias do Senhor que se renovam, além da fidelidade do Senhor, Deus é fiel e não pode mudar, são as suas promessas. As promessas de Deus podem nos dar esperança. Não as promessas do período político, mas as promessas do Senhor, elas podem nos dar esperança. Hoje são alarmantes as afirmações do tipo: Deus tem promessa comigo. Quem não já ouviu? Bate no peito assim, Paula, eu tenho promessa de Deus na minha vida. Ou eu estou vivendo as promessas de Deus em minha vida. E aí tem um ditado, um popular, um adágio que diz que lata vazia faz muito barulho. Lata vazia faz muito barulho. Alguém chega a dizer assim com aquele rompante de super crente: Deus me prometeu e Deus não vai falhar. Deus é fiel. E você? Tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Essa questão de promessa, de que Deus tem promessa comigo, eu estou vivendo as promessas de Deus em mim, Deus me prometeu e Deus não vai falhar. E tem aqueles que batem até o pé no chão, né? Deus prometeu e não vai falhar. Tá bom. Mas você sabia que uma promessa, ela se estabelece em duas vertentes? O que é, pastor? Pensei que fosse só dizer de lábios que tenho promessa de Deus, que estou vivendo e experimentando as promessas de Deus na minha vida. Bastasse apenas dizer que meu Deus prometeu e Ele não vai falhar. Uma promessa, ela é composta por duas vertentes. De um lado, Deus, o autor das promessas, o Deus fiel. Do outro lado, o homem, que seria ou será beneficiado pelas promessas de Deus. Dois lados, duas vertentes. De um, Deus, o Senhor, que quando promete não cumpre, ou que quando promete não falha. Do outro, o homem, que será beneficiado pelas promessas divinas. Só que tem uma coisa: Deus sempre cumpre a sua parte nas promessas. Mas o homem sempre tem uma justificativa para ser infiel a Deus. E ainda assim, ele se acha no direito de merecer e receber as promessas, Paula, porque ele só se apega no que o versículo diz, que Deus é fiel. Mas ele não se preocupa em ser fiel também em relação
a esta aliança com Deus, a esta união com Deus, a esse compromisso de ser participante da promessa, que ela tem duas vertentes: de um lado Deus, do outro o homem; de um lado o Deus fiel, do outro o homem que sou eu e que é você. Como nós temos nos comportado em relação às promessas de Deus? A situação em que os judeus se encontravam era a mais triste possível, por causa do pano de fundo que eu falei no começo. Lembra? Morte, doença, destruição, que minavam a esperança dos judeus. Lá no Salmo capítulo 119, versículos 147 e 148, assim está escrito: antes do amanhecer, me levanto e suplico, o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. Versículo 148. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Nós podemos trazer à mente aquilo que pode nos dar esperança, e nós podemos sim ter esperança, porque o Deus a quem nós servimos é fiel. Mas aqui o salmista está dizendo: olha, fico acordado nas vigílias da noite, meditando nas tuas promessas. O salmista está dizendo que ele tem prazer em ter esta comunhão com Deus, e ele não pode deixar de ficar meditando, de ficar memorizando, trazendo à luz da sua mente as promessas do Senhor. E ele diz: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra deposito a minha esperança. Não se pode dizer que tem promessa com Deus quando não se tem desejo de socorrer, de meditar e de refletir na palavra do Senhor, a palavra da esperança. Quem tem promessa de Deus, e é o que a gente mais ouve, quem tem promessa de Deus não vive fora do Evangelho, e também não vive o Evangelho aleatório e despreocupado. O salmista está dizendo o seguinte aqui, ó: me levanto, estou coladinho com meu Deus, o Deus das promessas. As madrugadas das vigílias, estou meditando nas promessas do meu Deus. As pessoas querem as promessas de Deus, dizem que Deus é fiel, dizem estar vivendo as promessas de Deus, mas não querem ter intimidade com Deus. Podemos ter esperança nas promessas de Deus, o Deus que é fiel, mas podemos experimentar essa fidelidade e recebermos as promessas de Deus, serem realidade as promessas de Deus em nossas vidas, através da comunhão, da intimidade com Deus, da vivência com Deus, pois quem vive as promessas de Deus não pode viver o evangelho aleatório e despreocupado. Tiago, escrevendo no capítulo 1, versículo 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Deus tem prometido aos que o amam. Deus promete e cumpre. E as promessas de Deus, elas são estendidas e abrangentes aos que o amam. Para se ter direito às promessas de Deus, é fundamental amá-lo. Para se ter direito às promessas de Deus, é imprescindível amá-lo. 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esse Deus que é fiel, e nós podemos ter esperança deste Deus que é fiel, porque ele prometeu e não falha. Mas existe a nossa parte na promessa.
Existe o Deus fiel que cumpre a sua palavra, a vertente, o lado de Deus. E existe na outra vertente o lado do homem, que precisa da promessa, que precisa viver a promessa. E o conselho é permanecer no Filho e no Pai. Permanecer em Jesus como nosso Salvador e Senhor e permanecer crendo no Deus Todo-Poderoso. Precisamos nos lembrar daquilo que pode nos trazer esperança. E o que é que realmente, encerrando, pode nos trazer esperança? Só uma recapitulada. Primeiro, o que pode nos trazer esperança? As misericórdias do Senhor. Segundo, o que pode nos trazer esperança? A fidelidade do Senhor. Terceiro, o que pode nos trazer esperança? As promessas de Deus. Deus que não muda, Deus que não mente, Deus que permanece fiel. E agora, para encerrar, o que pode nos trazer esperança é a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a salvação do Senhor. Deus é fiel. Lembra? Lá no começo da história, lá no Éden, a infidelidade já estava no coração do homem e ele agiu com infidelidade para com o seu Deus. Ele ouviu a mensagem do inferno, ele ouviu a mensagem da maldade, ele ouviu a mensagem da serpente, do enganador, do usurpador, do invejoso, ele ouviu a mensagem do traiçoeiro e ele foi infiel para com Deus. E agora Deus, por conta da sua misericórdia, em não aplicar em nós o que os nossos feitos deveriam receber, e agora Deus, por conta da sua fidelidade, Deus é fiel e nós precisamos também de fidelidade para com Deus. E agora, por conta das promessas de Deus. Quais promessas de Deus? Deus promete que a sua salvação, permanecer fiel, esta é a promessa que Ele nos faz, permanecer fiel. E agora, encerrando, nós podemos ter esperança por conta de que existe a salvação para nós, para mim e para você. E esta salvação só é possível através do seu Filho amado, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Uma pessoa sem esperança e sem salvação já é alguém em um estado lastimável de pecado e sem certeza de vida eterna. Você pode ter esperança de salvação. Você pode, a sua vida, trazer à sua memória que você pode ter esperança de salvação por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode ter esperança sim, porque há salvação. Pastor, há mesmo salvação? Há. Porque nós servimos ao Deus que é rico em misericórdia, que é rico em fidelidade, ao Deus que cumpre as suas promessas. E quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, ali estava sendo selada a promessa de Deus, ali foi aplicada a promessa de Deus, porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, como Ele cumpriria em nós, não só morrido, mas ressuscitado, como cumpriria em nós a promessa de salvação, se ela estava aplicada no sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar, ali pagando a pena por nossos pecados lá na cruz do Calvário. Uma pessoa sem esperança e sem salvação já é alguém num estado lastimável de pecado e sem vida ou sem a vida eterna. O que é alguém sem esperança e sem vida eterna? É alguém com a ausência de Jesus na direção da sua vida. Eu não quero saber desse negócio de crente, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Evangelho, esse negócio de Jesus. Eu faço as minhas orações, olha, eu faço assim, faço assado, mas as promessas de Deus são muito mais ricas do que aquilo que a pobreza dos nossos pensamentos, aquilo que nós empacotamos, engessamos como sendo suficiente para sermos
merecedores das promessas de Deus, não vão conseguir modificar a fidelidade de Deus. Deus não vai pegar as suas ricas promessas e derramar na vida de alguém que dá a mínima para a palavra de Deus, para o seu Santo Espírito, para o seu Filho amado Jesus Cristo. Lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia está assim dizendo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio ao mundo cumprindo a promessa de Deus para a salvação de pecadores. E aqui o escritor diz: olha, eu sou o principal dos pecadores. Você ainda não trouxe, não está desfrutando dessa esperança, pode não estar desfrutando, porque você infelizmente não se reconheceu, não se achou pecador. Ou está fazendo a conferência, aferindo a sua vida sempre por baixo e não pela ótica divina. Isso é próprio do ser humano, né? Mas fulano é mais pecador do que eu. Você já ouviu, já parou para pensar o que seria alguém fazer a aferição da sua vida por pecador? Eu vou olhar para homem, para comportamento humano, para comportamento de seres humanos, numa coisa tão importante, num assunto tão imprescindível, que é aquilo que pode me dar esperança, que é a salvação por Cristo Jesus. Para quem que eu vou olhar? Para o homem caído? Para o homem pecador, enganador, falho, cheio de defeitos, infiel, não cumpridor dos seus deveres, corrupto? Eu tenho que olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Você precisa, se você quer ter esperança, você precisa olhar para Jesus. É Ele que pode te dar esperança, porque Ele é nele está a sua salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 diz, e aqui está a grandiosidade da promessa de Deus. É uma promessa muito séria, muito valiosa. Primeiro, porque é divina. Segundo, porque no centro desta promessa está o seu Filho amado, o unigênito de Deus. Olha o que Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro, repita comigo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome, repita comigo, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu não sei em que ou em quem você está se firmando, se agarrando para a salvação. Independente da sua religião, da sua igreja, pegue a sua Bíblia e vá ler lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Leia lá o que diz, Atos 4, 12. Confira se não é isso que a Bíblia está dizendo. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Existem as promessas de Deus, existe a misericórdia de Deus, existe a fidelidade de Deus e existe a salvação por intermédio única e exclusivamente por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí está a promessa, será salvo. Para ser salvo, para ser detentor e desfrutar da promessa de Deus, a Bíblia deixa bem claro: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Confessar o quê? Seus pecados. E confessar que a partir daquele momento especial, desse momento especial, Jesus passa, você entrega a Jesus o controle da sua vida, para que Ele seja seu Deus, seu Salvador, mas também o seu Senhor. E se com a tua boca confessares e com o coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Jesus não está morto lá na tumba, não. Ele está vivo, se você crer no seu coração e confessar com a boca que Deus ressuscitou. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor da sua vida, e no teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, aí você
vai desfrutar dessa promessa de salvação. Ela vai ser real na sua vida. E João, lá no capítulo 5, versículo 24, encerrando, assim está escrito: eu asseguro, quem ouve a minha palavra. Isso quem diz não é João, quem disse isso foi Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Jesus foi enviado por quem? Através de quem? Quem foi que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz? Foi Deus. Então Jesus está dizendo, eu asseguro, Jesus está dizendo, olha, essa é a verdade, isso é verdade. Não há sombra de variação. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus dá ciência, Jesus bate o carimbo, Jesus dá a chancela, ele está dando segurança, ele está corroborando com o Deus que é rico em misericórdia, fidelidade, rico em promessas, e o Deus que enviou o seu único Filho, este Jesus, que agora diz, olha, podem crer, sem sombra de dúvida, sem variação de entendimento, há salvação, há vida eterna, e aqueles que creem em mim, aqueles que creem em mim, e aqueles que ouvem a minha palavra e creem naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. E lá o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 7, versículo 5, portanto, pode Jesus também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. O escritor está dizendo, Jesus é perfeitamente salvador para os que por ele não diz para os que por ela, ele diz para os que por ele, por Jesus, se achegam a Deus, vivendo sempre Jesus para interceder por todos aqueles que aceitam e que recebem Jesus Cristo como Salvador. Podemos ter esperança? Podemos. Pastor, mesmo em pandemia, podemos ter esperança, porque a pandemia, o Covid-19, não tem poder para anular as promessas de Deus. Podemos ter esperança com Covid e sem Covid. Podemos ter esperança porque Deus é rico em misericórdia, porque Deus é fiel, porque Deus é o Deus das promessas. As promessas que Deus faz, Ele cumpre, e podemos ter esperança porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele, Jesus, já é o seu Salvador. Em quem está você colocando a sua esperança? Em quem nós estamos colocando a nossa esperança? Pense nisso. Em quem você está colocando a sua esperança? Em Jesus, o Cristo de Deus? Se assim o for, você já passou da morte para a vida e não entrará em condenação. Mas se Jesus Cristo não for o único Senhor e Salvador da sua vida, você está correndo risco de não desfrutar das promessas de Deus e, por fim, correndo o risco de não ter a vida eterna, não viver eternamente no céu com Deus e viver eternamente afastado de Deus. Viver eternamente com Deus é viver com alegria, com felicidade, viver uma vida plena de regozijo, de louvor e de exaltação a Deus. E viver uma eternidade longe de Deus é viver sofrendo, chorando, em prantos, com lamentos. Ah, se eu tivesse tomado uma decisão. Ah, se eu tivesse depositado a minha esperança em Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o nosso grande Deus nos conceda uma semana repleta de suas ricas bênçãos. Que o Senhor nos guarde, nos fortaleça. Toda a honra, toda a glória sejam dadas única e exclusivamente ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias não têm fim. Forte abraço,
uma ótima semana, em nome de Jesus.